Kate não estava se sentindo bem na hora do desjejum. Decidiu ficar na cama por mais tempo. Talvez se descansasse mais, conseguiria melhorar. John havia saído mais cedo para resolver alguns problemas na cidade e disse que logo retornaria, mas estava começando a demorar mais tempo que o costume. No início, o mal-estar era apenas uma dor pequena. Nada que a fizesse se preocupar demais. Já havia tido algumas dores no início da gravidez e elas sempre haviam passado. Com essa, não seria diferente. Mas quando ocorreu o primeiro sangramento, o medo começou a dominá-la. Aquilo era diferente e muito perigoso. Sangue era algo que levava tudo para um nível de receio e medo. Madame, não deseja chamar um médico? A senhora está sentindo dor há horas. Elsie estava colocando panos gelados na cabeça da duquesa. Kate estava com um pouco de febre e a dor continuava aumentando. Onde está meu marido? Ela se contorcia de dor. Algo estava muito errado com seu bebê. Um criado já foi atrás do Duque. Ele logo chegará. A dor que dominava Kate era como se algo estivesse contraindo dentro de si. No início parecia apenas um mal-estar, e agora estava tão mal que podia gritar, socar, quebrar algo e nada faria passar. Ela segurava a barriga com medo do bebê sair. Não podia perder seu filho. Não podia perder aquela vida que tanto amava. Kate! John entrou como um furacão no quarto. Estava com os cabelos desarrumados. Seu rosto estava branco e estava muito ofegante. Parecia que tinha cavalgado a toda velocidade. Kate, meu amor! Ele se ajoelhou ao lado da cama e acariciou o rosto da esposa. Cadê o médico? Vão atrás do médico agora! Não estava entendendo o porquê de ainda não terem chamado o médico. Aquela situação estava claramente perdendo o controle. John, eu estou com medo de perder. Ela não conseguiu terminar a frase, pois mais uma onda de dor a invadiu com força. Parecia impossível sobreviver àquilo. Não sabia se aguentaria junto com o seu bebê. Achava que a vida estava saindo junto com o sangue, com a dor, com tudo que a estava fazendo mal. John desejava ficar ao lado de Kate o tempo inteiro. Não queria abandoná-la naquele estado. Se sentia perdido e tinha medo. Medo por seu filho e principalmente por sua mulher. Não queria perdê-los. Nada seria pior que aquilo. Assim que o médico chegou, ele foi retirado à força por Browning, que dizia que ele ajudaria melhor esperando fora do quarto. Kate estava pálida, tinha febre e a dor a consumia. John não conseguia encontrar uma solução para aquela situação. Ficar fora do quarto era a pior coisa do mundo. Escutava os gritos da esposa, sentia sua dor mesmo de longe e se sentia tão inútil. Ele tinha saído para resolver alguns problemas e depois de algum tempo encontrou seu criado procurando, desesperado pelas ruas da cidade. Falou que Kate estava passando mal, mas não entraram em detalhes. Então John pegou o primeiro cavalo que viu pela frente e correu para casa. Sentia que devia ficar ao seu lado, lhe dar apoio, mostrar que estava lá para qualquer coisa que ela precisasse. Ficou horas na frente daquela porta. A noite chegava, os minutos passavam, mas Kate continuava gritando lá dentro, e os criados entrando e saindo com água, panos limpos e sujos de sangue. Ele se sentia um inútil, um idiota por estar parado ali sem saber o que fazer e como agir. Então, uma hora, os gritos pararam. A casa entrou em um silêncio mortal de dar medo, e John desejou arrancar aquela porta. Desejava ver Kate, cuidá-la, saber o que estava acontecendo com seu filho e com sua esposa. Uma criada então saiu do quarto e segurava um pequeno embrulho de panos sujos com sangue. John olhou aquela cena e gelou. Seu mundo parou. Não podia ser o que estava imaginando. Não podia ter acontecido o que mais temia. Então o médico apareceu na porta e o chamou. Ele não soube como entrou naquele quarto controlado. Parecia que estava no automático. Somente trabalhava a mil, lhe dando todas as possibilidades possíveis. E então ele a viu, e tudo parou. Kate estava deitada na cama. O lençol branco havia virado vermelho sangue. Ela se mexia de um lado para o outro, chorava desesperadamente e mantinha a mão na barriga. Sinto muito, Vossa Graça. Não conseguimos conter o aborto. John olhou para o médico, e depois para todos ali. Estavam de cabeças baixas, demonstravam tristeza e dor. E ele desejou ficar sozinho com sua esposa. Aquela dor era apenas dos dois, e principalmente de Kate. Saiam. Não precisou falar 2 vezes. Todos deixaram o aposento. A duquesa continuava chorando e se contorcendo na cama. Não parecia ter visto o marido ali. Parecia estar imersa em sua própria dor. Kate, meu amor. John sentou na cama e a puxou para si.
A abraçou com tudo que tinha, com toda a força e sentimento que podia demonstrar naquele momento. Também estava ferido, mas sabia que não poderia simplesmente demonstrar sua dor naquele momento. Kate era a prioridade ali. Sinto muito, meu bem. Ah, Kate, o que posso fazer para mudar isso? Se sentia culpado e sabia que não tinha culpa, muito menos ela. Aquilo era algo que estava acima deles, acima de qualquer vontade e esforço. Meu bebê! Meu filho! Traga-o pra mim, meu neném! Ela chorava com toda a dor que tinha. Só existia isso dentro de si. Dor e mais dor. Não tinha mais seu filho. Seu bebê havia ido embora para sempre. Nem tinha conseguido ver a cor do céu. Isso a machucava tanto, doía tanto. Sentia culpada. Culpada por não ter sido forte o suficiente para fazê-lo ficar. Por não conseguir gerá-lo direito e tê-lo perdido assim com tão pouco tempo. Desejava morrer. Morrer por não ter feito nada pelo seu pequeno bebê. O casal ficou abraçado por um longo tempo. Cada um mantinha a dor ali. Nada poderia negá-los daquilo, tirá-los de todo aquele sofrimento. E para John, o que restava era a união, o conforto que um poderia dar ao outro. Ele a abraçava e não queria soltá-la. Tinha medo de perdê-la também. Todo aquele acontecimento tinha sido traumático demais. Elsa entrou no quarto. Estava abatida e bastante triste. Kate não a notou. Continuava chorando, mergulhada em sua dor. Senhor, precisamos limpar a duquesa e o quarto. John a olhou. Aquela mulher o tinha visto crescer, virar duque, viver, e agora compartilhava mais um momento marcante de sua vida. Elsa sempre estava lá para ajudar, como uma mãe para seu filho. O duque concordou, beijou o rosto de Kate e a fez o olhar. Logo voltarei, não se preocupe com nada. Você não está sozinha. Os olhos da esposa pareciam não ter ouvido. Continuavam perdidos, tristes, negros de dor. Cuide dela, Elsie. E saiu. Se odiava. Odiava tudo que o rodeava. O título, a casa, o médico, as terras, suas roupas, tudo. Odiava o mundo. Odiava a si mesmo por não ter sido capaz de prever aquilo, de fazer algo. Sua razão gritava. Falava desesperadamente que os dois não tinham culpa. Mas o coração, o sentimento de John, estava revoltado demais, grande demais, duro demais. Tinha se controlado por causa de Kate, por sua esposa, que sofria a cada minuto com uma dor maior ainda. Mas agora, em seu escritório, em seu particular, não conseguiria simplesmente se fingir descontrolado. Pegou a primeira coisa que viu e a jogou contra a parede. O que antes foi um vaso se transformou em migalhas. E aquilo não diminuía sua dor. Precisava chegar até Deus e lhe dizer umas verdades. Fazer aquele homem pedir desculpas para sua esposa. Precisava falar que ele tinha sido cruel. Que tirar uma criança que já era amada por seus pais era algo horrível. E os dois não mereciam aquilo. John estava sem chão, sem pensamentos, sem ar para pensar nos próximos passos. Mas simplesmente não poderia ficar ali parado sem fazer algo para si e para sua esposa. Demorou algumas horas para ele finalmente se acalmar um pouco. Conseguiu coragem para ir até o quarto. Se sentia exausto, desejava cuidar de Kate, vê-la descansando. Mas quando chegou nos aposentos, ela não estava lá. O quarto estava vazio e limpo, o lençol trocado, tudo na mais perfeita ordem, menos Kate ali. Então John saiu para o corredor. Elsie! Rowan! A governanta saiu do quarto da duquesa. Senhor, a duquesa está nos aposentos dela. Ele olhou para dentro do quarto. Kate estava deitada, parecia dormir profundamente. Por que ela está aí? Não entendi o motivo daquilo. Não fazia sentido Kate sair do quarto dos dois. Ela desejava ficar um pouco sozinha. Está muito abalada. E eu disse que o senhor não se importaria. Claro que ele se importava. Desejava ficar ao lado de sua esposa, sofrer junto com ela, cuidar dela, fazer de tudo que as coisas melhorassem. John passou a mão nos cabelos. As coisas estavam indo para o caminho errado. Tudo bem, Elsie, se é isso que ela deseja. Ele voltou para seu quarto. Não tinha ideia do que fazer naquele momento. Como poderia agir? O que precisava fazer? Tudo estava uma confusão. A recuperação de Kate foi lenta. Os dias foram passando e ela continuava de cama. O médico passou a visitá-la praticamente todos os dias. E no fim, disse que em físico a duquesa já estava completamente curada. Mas na cabeça ainda precisava de mais algum tempo. E John acabou se vendo afastado da esposa contra sua vontade. Nos dias que ela ficou de cama, ele a visitava frequentemente. Se mantinha sempre presente, sempre tentando mostrar a Kate que estava ali pronto para ajudá-la.
Mas a esposa parecia estar em outro mundo, em um outro lugar cheio de dor, cheio de tristeza e escuridão. Ele lia para ela, lia seus livros favoritos, lia a Bíblia, tudo que pudesse ajudar na recuperação da duquesa. E no fim do dia, sempre que ele ia deixar o quarto, ela lhe agradecia. Mas John via que Kate não tinha prestado atenção. Ainda não tinha voltado para o mundo deles. Vivia sofrendo por seu filho e apenas pensando nele. Então, finalmente um dia, ela se levantou, trocou de roupa e saiu. Andou pelos campos, pelas terras de Hellers, e John passou a desejar que aquilo fosse um sinal de melhora, de que tudo voltaria logo ao normal. E relativamente seus desejos foram atendidos. Kate passou a caminhar todo dia. Começou a fazer as refeições fora do quarto e passou a ler bastante. Mas ao mesmo tempo que ela começava a fazer todas aquelas atividades, continuava incomunicativa. Não falava muito, não mantinha uma conversa por um longo tempo. Sempre acabava distraída olhando o tempo, desejando a solidão. E John respeitou, se afastou. Sabia que se continuasse tentando, a forçaria demais. Esperaria o tempo certo. Esperaria que ela desse o primeiro passo. Talvez fosse a única solução para aquele momento da vida deles. Mas ao mesmo tempo que se distanciou, se manteve por perto. Enquanto Kate caminhava, ele cavalgava atrás dela. A mantinha sempre sob seus olhos. Não queria perdê-la de vista, porque só assim se sentiria mais calmo para esperar o tempo certo da recuperação. Eles jantavam juntos, e John tentava ao máximo manter tudo agradável e tranquilo para que Kate se sentisse leve. Sabia que seus esforços um dia seriam recompensados com a cura total da esposa. O casal havia acabado de jantar. Estavam na sala de estar. Kate tomava um pouco de chá e John mantinha seu fiel whisky ao lado. O jantar estava ótimo. Ela brincava com a fita do vestido de noite. Parecia tímida com as palavras, mas John viu uma enorme felicidade invadi-lo com aquela frase vinda da esposa. Sim, quando Elsa resolve fazer o jantar, fica o melhor de todos. O silêncio voltou a renascer no ambiente. Kate tomou um pouco de chá e voltou a brincar com a fita. Ele se sentiu o mais confiante para começar uma conversa. Kate, quero mandar buscar George. O Duque sentou ao lado da esposa. Verdade? Um enorme sorriso apareceu em seus lábios. Ter seu menino de volta seria a melhor coisa do mundo. Sim, começarei os preparativos e logo mandarei buscá-lo. Será ótimo. Obrigada. John decidiu se aprofundar mais na conversa. Desejava saber se ela estava realmente melhor. E como você está? Como se sente? Ele pegou em sua mão e ela ficou observando aquele gesto por algum tempo. Estou bem. As caminhadas estão me ajudando bastante. O sorriso já havia sumido, mas seu rosto tinha mais cor do que todas as outras vezes. Você sabe que eu estou aqui. Qualquer coisa que quiser, fale comigo. Sim, eu sei. Kate o abraçou, e John sentiu a vida invadi-lo novamente. Ele a retribuiu, a abraçou com toda a força que tinha, com todo o sentimento guardado e com todo o seu desejo pelo bem-estar da esposa. Ah, Kate. Ela o abraçou com mais força. Fazia tempo que não tinha um contato tão íntimo. Tinha sentido falta de tudo aquilo. Mas aí lembrava de seu filho. Se sentia tão culpada, tão ruim por ter o direito à felicidade e seu pequeno bebê não. Kate se afastou e John não soube o que fazer. Via que ela lutava internamente, que estava em dúvida e com medo. Não tenha medo. Kate o olhou. Não estou com medo. É o bebê. Não acho justo. O que não é justo? Ele não está mais aqui. John a abraçou. Ele está com Deus, meu amor. Está no céu. Você não tem culpa disso, Kate. A esposa começou a chorar e se encostou em seu peito. Eu sei que não, mas ao mesmo tempo sei que sim. Não, meu bem. Ninguém tem culpa do que aconteceu. Foi a vontade de Deus. John a pegou no colo. Venha, vamos para a cama. E a levou para cima. Desejava ficar para sempre daquele jeito com Kate, mas sabia que ela não estava pronta. Entrou no quarto da duquesa, mas antes de colocá-la na cama, a esposa falou. Não quero ficar aqui, quero ficar com você. O coração de John parou. Não acreditava no que estava escutando, no que ela estava pedindo. Tem certeza?
Queria ter certeza que era o que ela realmente tinha pedido. Sim, quero ficar ao seu lado. Então ele deu meia volta e a levou para o quarto dos dois. Sim, aquele quarto não era mais de ninguém, a não ser dos dois. E Kate era a rainha dali, a dona de tudo e do seu coração. A noite foi tranquila. Pela primeira vez desde a perda do bebê, o casal finalmente conseguiu dormir com tranquilidade. Ficaram abraçados a noite toda. Era a melhor maneira de dizerem para si que até quando dormiam estariam lado a lado. Aquela para John foi a melhor noite de todas desde que havia casado. E Kate não ficava atrás. Ainda se sentia mal por seu bebê, mas tentaria viver com tranquilidade e felicidade ao lado do homem que amava. Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatehistoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, @ElisabethMargot_, e no Facebook, Elizabeth Margot.